Nesse sentido, eu quero voltar então umas décadas, como eu tinha te comentado antes. Está para estrear agora o segundo filme, Top Gun, né? Depois de vários anos aí do lançamento do primeiro filme, o Top Gun Maverick, agora, no final do mês. E eu pensei em trazer esse filme, não porque ele é o lançamento, mas principalmente para debater um pouco a, a questão do cinema, na década de 80, a figura do herói. E eu vejo muitas pessoas, eu nasci em 87, então eu não assisti em primeira mão no lançamento várias obras e seriados da época, mas depois posteriormente tive a oportunidade de assistir e tu consegue perceber que nos principais seriados, até MacGyver, até nos próprios filmes como Top Gun também, sempre existe uma figura, um sense of life, né, um senso de vida que tu comenta, muito presente. A figura do herói, por mais que ele seja romantizado de certa forma, né, ele tem um propósito claro, né, e ele inspira. Ele acaba sendo, de certa forma, um ideal, que o Rand também muito comentava, com outros exemplos, mas você assistia aquele filme e você pensava, não, eu gostaria de ser alguma coisa assim, eu gostaria de ser esse cara, eu gostaria de poder fazer alguma coisa na vida. Claro que quando tu é jovem, quando tu não pensou, não tem uma abordagem mais abstrata da questão de valores e do próprio sense of life, tu acaba interpretando aquilo como, eu quero ser este herói. Mas na verdade não é isso. Na verdade, o que te inspira são os valores que ele transmite a partir das ações que ele toma ao longo do desenrolar do filme ou do seriado. E uma outra coisa, antes de tu comentar sobre isso, hoje, menos ainda do que na década de 80, mas parece, e isso diferentemente de Rand, por exemplo, com a Revolta de Atlas, parece que o herói ele é sempre reativo. Ele não tem por exemplo, o James Bond ele vai combater uma ameaça. Ele não está propondo algo. Uhum, O, um herói, por exemplo, o MacGyver, ele vai cumprir uma missão. Ele não está propondo nada. Ele vai corrigir um problema. Surgiu um problema, então o herói vai lá e vai corrigir. Então, o que que tu acha dessas duas coisas? Em primeiro lugar, a figura do herói, do Sense of Life, na década de 80, e pode fazer um comparativo com a década atual, por exemplo, com o universo Marvel, sinta-se à vontade, e também sobre essa questão do herói como reativo e não ativo, como proponente da mudança. uhum. O que aconteceu lá nos anos 80, e começou um pouco antes, né? Teve uma década muito sombria, ali, os anos 60 e os anos 70, até o final dos anos 70, teve ali uns 12, 13 anos onde o cinema ficou realmente sombrio e mais realista, personagens mais decadentes, assuntos mais sérios, política, mais ou menos um clima como o que a gente está vivendo hoje, né? E chegando lá para 75, 76, 77, veio uma nova geração de cineastas e artistas que começaram a querer resgatar um pouco o cinema que eles lembravam dos anos 40, 50, que era muito mais inspirador, e, enfim. Então veio uma leva aí, né, de cineastas, desde um George Lucas, Steven Spielberg, ou Sylvester Stallone com o Rocky, uma série de pessoas mudando um pouco o rumo do cinema. E daí você teve aí uma década, né, onde realmente voltou a ser moda, moda, né, chamar de moda isso, mas algo que deveria para mim ser o normal, né, mas essa coisa dos heróis, né, de você trazer o retorno dos mitos, né, que se chama às vezes em livros de história de cinema, que começaram a voltar essas histórias mitológicas, né, enfim, personagens maiores que a vida, tal. Então, realmente, a década de final dos anos 70, década de 80 e diria que até a década de 90, pelo menos até a metade, finalzinho, foram dominadas por um senso de vida, né, mais romântico no cinema, né? Então, com certeza, daí veio uma leva de personagens, né, heróicos como esses que a gente está falando, né? Não, quanto ao Top Gun em particular, eu acho que ele está com certeza dentro
dessa onda. Eu não diria que é um dos melhores filmes dessa era, em termos de cinema, né? Normalmente, quando eu volto para ver os filmes dos anos 80, comparado com os de hoje, até filmes que na época eram considerados filmes de ação simples, tal, quando você vai ver é de um nível de qualidade, até de roteiro, muito superior, assim. Alguns já são um pouco mais simples. Eu acho que o Top Gun, por exemplo, ele teve um roteiro que foi baseado numa matéria de revista, assim, é uma notinha, né? É uma história que você poderia condensar, quase que fazer um videoclipe e contar a história inteira, né? São filmes, assim, que não tem um grande roteiro, né? Foi uma época que também vários diretores da publicidade começaram a migrar para o cinema, né? Como o Ridley Scott e o irmão dele, Tony Scott, que é o que dirigiu o Top Gun, e outros como Adrian Lyne, por exemplo, que fez o Flashdance, que dá para traçar um paralelo, né? Quase que o Flashdance é um Top Gun feminino, assim, trazendo um visual super estiloso, né? Trazendo o visual da propaganda para o cinema. Então virou uma coisa muito visual, quase com uma linguagem de videoclipe, né? E filmes às vezes com histórias mais simples, assim, onde o foco era realmente o retrato de um herói ou de uma figura os anos 80 foram meio que uma fábrica de ícones, né, pop, assim, né, de grandes superstars do cinema, tal, desde um Schwarzenegger, tal. Então era meio que um veículo, né, para colocar o Tom Cruise nesse patamar e tal. Assim como, por exemplo, o colega dele de cientologia, o John Travolta, no Embalo Sábado à Noite, né? Então, meio que o Maverick é como se fosse o Tony Maneiro, só que da aviação, sabe? Ele é o cara que chega, que é o pilota melhor que todo mundo, que pega todas as mulheres e tal. É meio que uma criação de um ícone, né? Mas não que seja um grande filme, uma história simples, né? Não é um grande filme, por exemplo, quando você vê O Exterminador do Futuro, ainda é um grande roteiro, você vê que é um filme mais elaborado, né? Mas eu acho que vem um pouco nessa. Com certeza vem dentro dessa onda dos anos 80, né? De criar heróis. Eu tenho algumas questõezinhas, assim, se for pensar do ponto de vista da Rand, né? Sobre a questão dos heróis. O Tom Cruise, ele é um pouco. O personagem dele no filme, eu acho que ele tem poucos conflitos. Né? A Rand falava assim: a importância de você mostrar a pessoa enfrentando decisões importantes, né, para mostrar através das escolhas, mostrar o caráter e como ela supera, né? Porque para você se sentir inspirado, você tem que ver a pessoa partindo de um patamar e passando por uma série de decisões e escolhas para superar e alcançar um objetivo. No caso do Top Gun, ele meio que já começa como é, insuperável, sabe? Apesar dele não estar ainda lá no Top Gun, né? A única coisa que falta é as pessoas descobrirem que ele é o melhor de todos, entendeu? Mas ele já é desde o começo, né? A única parte que ele sofre um pouco não é nem por alguma questão dele, é porque o amigo morre e ele fica um pouco triste porque o amigo, né, acabou morrendo ali e ele fica um pouco abalado emocionalmente, mas é quase como assim, é uma experiência que a gente tem muito pouco hoje, que hoje a questão é que existem poucos heróis, né? Existem poucas demonstrações de virtude, então a minha briga normalmente nas minhas críticas é falar, nossa, gente, a gente precisa, né? Todos os heróis hoje são fragilizados, são meio decadentes e são, né? Então é muito raro eu reclamar, entre aspas, de alguém ser perfeito demais num filme, né? Porque a gente quase não tem isso. Nos anos 80, às vezes eu acho que alguns filmes podiam tombar um pouco para esse lado, de fazer uma pessoa tão indestrutível que quase que perde um pouco da conexão com o espectador. Mas não deixa de ser uma projeção de um ideal, né? Que acho que tem sua função, e eu acho que a arte, o cinema, uma das grandes importâncias para as pessoas é isso, é mostrar o que é possível, né? Mostrar essas visões de um ideal que muitas vezes inspiram, mesmo sendo às vezes algo impossível, tem o poder de inspirar, de orientar nossas escolhas, tal, né? Depois você tinha falado sobre a questão do herói só ser reativo, né? Eu não sei se você estava se referindo, dizendo que isso também acontecia nos anos 80, ou se você está falando sobre o cinema de hoje. Olha, eu acho que começou. Tu vê vários exemplos na década de 80, mas hoje, quer dizer, hoje a gente vai entrar depois numa outra pergunta que eu quero te fazer sobre a questão de herói e anti-herói também.
Hoje, na verdade, a própria imagem, né, a própria descrição, a própria figura do herói está desaparecendo, né? Tá fora de moda. O herói Sim, que salva o dia, né? Mesmo esse herói idealizado da década de 80, o bom mocinho, ele já também não existe mais, de fato, né, nas grandes produções. Então, essa é uma coisa que eu quero voltar contigo em breve. O Ricardo tem uma pergunta relacionada depois.